o maligno não venha tocar. A Bíblia fala em Hebreus, deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Eu quero abrir aqui a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, tem aqui a Bíblia, diz assim, portanto, olha só, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que são os embaraços? Os embaraços é tudo aquilo, para resumir, tá, em poucas palavras, é tudo aquilo que me impede de prosseguir, de avançar. Ou seriam correntes, cadeias, cordas que me prendem, né? Eu fico todo embaraçado e ali, digamos que eu me atrasaria na vida. Então, olha que a orientação é deixar todo o embaraço. E o que mais? E o pecado, que tão de perto nos rodeia. Ou seja, o pecado ele fica rodeando. Nossa carne, ela é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca, ela pode ceder a uma tentação a qualquer momento. Por isso que nós ficamos esse período todinho, já vai para a terceira semana, aprendendo justamente isso, como se conservar. Como que você vai se preservar para que o maligno não venha tocar? Nós sabemos que o maligno, né, o diabo, ele tem como objetivo destruir a vida de todo cristão. Não importa para ele, não quer saber. É por isso que ele é chamado de ladrão. Imagina um ladrão, ele vai sair com o propósito de assaltar e ele pega um velhinho que acabou de sacar ali a sua aposentadoria e grande parte daquela aposentadoria ele usa para comprar medicamentos para ele, né? E o pouco que sobra para a sua subsistência. Pessoa bastante de idade, trabalhou a vida inteira e o poucos recursos que tem ainda usa para comprar medicamento. O ladrão não pensa nisso, ele não quer saber. Toma o dinheiro, vai, às vezes até machuca. Quantos velhinhos por aí não foram já assaltados e perderam até a vida, foram machucados, e ou seja, o ladrão não quer saber. Assim é o diabo. Ele não quer saber se você tem família, se você apenas cometeu um deslize, se você está na igreja há tanto tempo, ele não quer saber disso. Se dá uma brecha, se dá um problema, você dá um lugar a ele, dá um motivo, dá uma razão, ele entra para destruir. Por isso que nós temos que sermos vigilantes e vigiar. Normalmente aprende, irmãos, tem que orar, tem que jejuar. Não é só o orar, não é só o jejuar. Não é só isso. Requer da nossa parte ações, atitudes que, digamos assim, venham combater, né? Ou, digamos, usar uma expressão que também tornou-se comum no meio cristão, se blindar, não é? Já viu falar a expressão blindar minha vida, blindar meu namoro, blindar meu casamento, ou seja, criar proteções, criar muros, fechar as brechas, e nós temos que fazer isso. Eu posso ser uma pessoa de bastante oração, eu posso até jejuar, mas, porém, se as minhas ações, as minhas atitudes não correspondem com as minhas orações, com o meu jejum, eu vou dar brecha e o inimigo vai entrar. E ele não está nem aí se tu ora muito, não está nem aí se tu jejua, não está nem aí se tu é um bom cristão. Ele está pouco preocupado com isso, ele vai cumprir o propósito dele, que é destruir a sua vida. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que Paulo aos Efésios diz, não deis lugar ao diabo, não dê lugar. Seja vigilante. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos, né, por aí até bem intencionados,
e verdadeiramente até se tornam armas na mão do inimigo. Né? Vive cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, fazendo aquilo que acham que na sua carne lhes é correto e conveniente, e na verdade estão se achando até combatendo contra Deus, pois tornam-se inimigo da cruz, inimigo da palavra do Senhor. Infelizmente, é uma dura realidade. E por outro lado, nós sabemos que estamos vivendo dias maus, dias ruins, batalha cada dia mais para nós que somos cristãos está se tornando mais árdua para nos mantermos nessa integridade, para nos mantermos, digamos, salvos de toda essa influência maligna que assola o mundo inteiro. Então, nós temos que sermos cuidadosos, vigilantes quanto a isso. Por isso que existe o pecado tão perto, nos odeia. Então, nós temos que, quer dizer, deixar todo embaraço. Por isso que existem brechas que nós temos que fechar. Eu lembro que na sexta-feira nós falamos a questão dos pensamentos. Né? Porque às vezes, se você parar e começar a imaginar, pensar algo, eles vão se tornar incontroláveis. Eu posso parar aqui por um tempo, me imaginar onde eu já passei um dia, numa praia, num determinado lugar. Posso me imaginar lá no passado, uma situação pela qual eu vivi, eu posso viajar, eu posso fazer muitas coisas com os meus pensamentos. Agora, por outro lado, eu também posso controlar esses pensamentos, né? Ou aquilo que vai permanecer na minha mente. Isso nós devemos aprender, não tem jeito. Né? Sejam pensamentos bons, sejam pensamentos ruins, sejam eles positivos, sejam eles negativos, sejam eles verdadeiros ou sejam eles mentirosos. Né? Por isso que eu tenho que parar. Por exemplo, imagina como é que você reage diante de uma notícia ruim. De repente alguém recebe lá um diagnóstico de uma doença complicada, você pode ter sérios problemas de saúde e até a óbito, né? Aí você me responde aí, credo, pastor, tá repreendido. Eu vou até bater aqui na madeira 3 vezes. Não, estou criando uma suposição, né? Como é que você faria? Né? Quais seriam os seus pensamentos? E normalmente os pensamentos não são os bons. A pessoa, quando recebe uma notícia ruim, a natureza humana, a carne, ela quer pensar o pior. Por isso tem gente que às vezes entra no hospital sorrindo, ou às vezes entra até preocupado quando é um exame mais sério e sai de lá pior, já sai, já os pensamentos são tão fortes que a pessoa entra sem não estar sentindo, não tem nenhum sintoma, mas fala para ela, imediatamente quando ela recebe aquela notícia, que ela processa o, a notícia que recebeu, que ela processa os pensamentos, ela de imediato até começa a sentir sintomas da doença. Já viu? Já conheceu casos assim? Quem já conheceu casos assim? Já viu casos de pessoas assim? Já viu, gente? É verdade, né? Então, por isso que nós devemos parar e aprender. Repito sempre, eu tenho muitos anos repetindo isso, gente. Ser crente não é só ir para a igreja. A parte mais fácil é ir para a igreja, cantar e ouvir aquelas promessas que Deus vai fazer isso na tua vida, que Deus, ai, o culto foi uma benção, ai, esse pastor é tão legal, tão bom, tão maravilhoso, o cara é carismático e tal. Isso aí, irmãos,
passa, isso é emoção, isso é como ir no show do Roberto Carlos. Nossa, o show do Roberto Carlos foi tão bom. Ai, quando ele cantou Detalhes, eu me lembrei, não sei, de alguma coisa especial. Um momento bom que eu vivi na minha vida. A emoção passa. O que você tem que fazer, aprenda. Jesus diz, aprender, aprender. E aprender dá trabalho. Como ensinar dá trabalho. Parar, pensar, prescrutar, pesquisar, falar dá trabalho. Aprenda, aprenda. Nós estamos aqui para aprender a cada dia. Não é fácil aprender. É algo que você tem que extrair da palavra e saber como eu vou colocar, né? Não, tenha os pensamentos bons, tenha, mas todo mundo sabe, mas como é que eu vou ter pensamento bom, né? Olha aqui, Neuminha trouxe um cafezinho gostoso, ó. Esse cenário e esse cafezinho combinou. Então, os pensamentos, eles são importantes, né? Como é que são os meus pensamentos quando alguém te ofende? Um amigo, um cônjuge, xinga você, briga contigo. Diante de uma crise, né? Por exemplo, quantas pessoas, né, você atende agora nesse período agora da dengue? Ai, pastor, porque olha, eu estou com tanto medo, eu nem para a igreja eu vou, pastor. Aqui não tem mosquito não, né, pastor? Que, olha, está um perigo. Ou seja, aquela já cria uns pensamentos, né? Por que é importante você ter um autocontrole dos seus pensamentos? Você já parou por isso? Por que é importante? Por que é importante você ter um autocontrole dos seus pensamentos? Vamos lá, diga para mim. É, Madalena. Madalena, você vai no encontro de mulheres, estou te falando, viu? Por que é importante você ter controle dos seus pensamentos? Vamos lá. Você sabe por quê? Ou não? Bom dia, gente. Vocês me abandonaram? É, vamos lá. Vamos lá. A Fernanda escreveu, a Madalena falou: se meus pensamentos são bons, o meu corpo será bom. Tá, faz sentido. Jesus falou isso, a questão dos olhos faz sentido também. Agora, a Fernanda escreveu assim: olha, porque aquilo que pensamos nos impulsiona a fazer as coisas, sejam elas boas ou ruins. Bom, o fundamento é esse mesmo. Por quê? Os nossos pensamentos, eles podem ou normalmente se transformam em ações, tá? E esta ação, ela vai produzir um resultado. Então, como a Fernanda falou, porque aquilo que nós pensamos vai nos impulsionar a tomar uma atitude, praticar uma ação. E esta ação, logicamente, vai trazer um resultado. Dependendo da ação, pode ser um resultado bom, resultado ruim. Imagina o exemplo da pessoa doente, sobre a doença. E ela começa a imaginar só, lembrar de casos de pessoas que tiveram a mesma doença, morreram, foram embora, um parente, ou alguém que ela tomou conhecimento.
e que os sintomas são isso, tal, tal, e ela começa a sentir aquele sintoma, e ela vai só pensando na morte, na morte. A tendência é ela definhar, achar que vai morrer, falar de morte, se entristecer, ficar depressiva, ou seja, vai destruir, ela vai se autodestruir. Quantas pessoas não acontecem isso? Não é? Quantas pessoas? Lembro, talvez você, alguém aí já conheceu, ou pelo menos ouviu falar, mas os mais velhinhos aí, lembro que havia uma atriz muito famosa no Brasil chamada Dercy Gonçalves, né? Morreu com mais de 100 anos. E certa vez ela teve câncer, né? Teve câncer. E ela xingava lá um palavrão, não vou morrer desse aí. E não morreu. Morreu velhinha, mas não morreu do câncer. Tem pessoas que têm o caso menos complicado, se entrega. Então, é muito importante a questão dos pensamentos. É muito importante. Por isso que lá em Filipenses 4:8, deixa eu até pegar aqui, quero abrir aqui. Então, escreve aí, cuidar dos pensamentos. Escreve aí, cuidar dos pensamentos, para você não esquecer. Esquece de compartilhar, não, da gente. Por isso que Filipenses 4:8 diz assim, olha, aqui, ó, quanto ao mais, né? Quanto ao mais. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiro? Tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Tudo que é honesto, né? Tudo que é honesto. Tudo o que é justo e puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisto pensai. E aquilo que a psicologia, a psiquiatria, a filosofia, o Zia da vida ensina você acerca do pensamento positivo. Né? Você pensar, você criar uma imaginação de algo bom na sua vida. Está numa situação ruim, está na pior. Imagina, pensa, cria uma imaginação. Muitos tratam esse tipo de situação até como lei da atração, onde você vai se imaginar num lugar, você vai pensar em algo bom, pensar na vida. Por isso que quando a pessoa está doente, você pode dizer que o médico passa lá toda aquela medicação, tudo, mas fala, muito depende da vontade da pessoa, do querer da pessoa viver, do que ela querer viver, ou seja, dela pensar na vida, dela pensar em viver. Tratamento mais, o paciente mais fácil de tratar, imagina que tem 2 pacientes aqui tratando, né? Aí um está dizendo, mas porque é ruim, a vida é ruim, não, eu vou viver. É igual nós pastores, você atende uma pessoa com um problema, você fala, não, você vai fazer o seguinte, você vai vir sexta-feira, você vai vir pegar água, estou entregando água consagrada, você vai vir. Não, pastor, mas acontece que se eu vier, eu não dou conta de vir. Pastor, não, mas você vem, mano, você vem, vai dar certo. Não, mas sabe o que acontece, pastor? É porque, não, mas você vem, irmão, você, não, mas ela não adianta, ela não vai vir nem vai ficar boa. Pode orar, pode juntar os maiores pregadores do mundo, ressuscita lá o Charles Spurgeon, outro pregador que foi bastante usado, traz o apóstolo Paulo e vai lá,
Ela, não, mas ela não vai mudar, porque já está impregnado. É como o homem do tanque de PTs, não, mas é porque, Senhor, ninguém me ajuda e tal. Agora, quando você fala, ó, você, não, vem sim, pastor, pode deixar, eu venho, está amarrado, eu não vou aceitar isso na minha vida, não, eu quero é viver, eu não vou aceitar esse mal na minha vida, isso não é meu, não. Ou seja, por causa dos pensamentos, aquilo que ela imagina. Por isso, escolha o que você pensar. Eu posso escolher, os pensamentos virão. Antes de qualquer atitude, você tem que escolher, tem que tomar decisão. Não se deixe enganar pelo diabo. Por isso que é tirar o embaraço. Não dá lugar para o diabo. Agora, se eu deixo me dominar por pensamentos ruins, né, por palavras negativas, por aquilo que eu vou ouvindo, é verdade, vai criando uma dificuldade. Aí você cria mais embaraço para a sua vida. Então, por isso que devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Cuidar mesmo. Eu sei que vem. Diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, de um problema, de um momento de chateação, de aborrecimento, de uma notícia ruim, seja qual for, virão pensamentos. E esses pensamentos, cabe a mim transformá-los em ferramentas que Deus vai usar para fazer o milagre. Então não se deixe dominar por pensamentos ruins. Muitas pessoas são assim. Você pode orar, jejuar, se ora por ela, mas se ela não aprender, olha, realmente no que pensar, entendeu? Por isso que às vezes tem gente que. Eu não quero criar uma polêmica aqui, mas assim, não é, e nem eu combato isso e respeito. Se o cristão bem pensar, ele não precisa estar indo atrás. Hoje é bem normal, qualquer coisinha. Eu sou uma psicóloga cristão, psicólogo cristão, os cristãos vêm tratar comigo. Não se trata com a palavra, crendo, confiando, acreditando. Né? É isso aí, entendeu? Então é isso aí, gente. Primeira coisa, feche essa brecha dos pensamentos. Não deixa. Não se permita fazer uma redundância aqui. Não se permita permitir que o diabo use teus pensamentos para te destruir. Não se autodestrua por causa dos pensamentos.